Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças
Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Eu, Adriana, juntamente com os irmãos da Colônia Maria de Nazaré, estamos chegando a seus lares para juntos formarmos uma corrente magnética emanando luz e aprendizado, inundando nosso ninho familiar com as bênçãos do nosso Pai amado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada por nos receber em seus lares. Estamos contentes de comungarmos juntos nesta reunião, buscando paz, harmonia e luz através dos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus e fazendo uso do seu medicamento mais poderoso, o Evangelho no Lar, que é uma reunião fraternal dos componentes do lar sob amparo de Jesus, visando transformar o lar terreno num ninho de amor, concórdia, colaboração e perdão entre os integrantes da família. Podemos assim transformar aos poucos a nossa casa material num aconchegante ponto de refazimento de energias espirituais, irmãos. Então, para quem está participando pela primeira vez do nosso Evangelho no Lar, o formato deste trabalho abençoado se inicia como uma prece de abertura. Na sequência, lemos e comentamos um trecho do Evangelho. Na sequência, temos as vibrações. Por isso é importante que cada um providencie os nomes das pessoas para quem queiram emanar vibrações positivas, amor, saúde, paz, prosperidade. Não é uma regra, porém é bom para que a gente não esqueça. Não querendo anotar num papel ou providenciar estes nomes, podemos deixar que venham à nossa mente na hora das vibrações. A espiritualidade se encarrega de quem precisa receber essa lembrança. Após as vibrações, nós temos a fluidificação das águas, a espiritualidade maior, os nossos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que tutelam nosso trabalho, fluidificarão as nossas águas, colocando nelas os medicamentos que estamos necessitados. Então, se alguém ainda não providenciou o seu copinho com água, convidamos que o faça. O Evangelho no Lar finaliza com a prece de encerramento e a comunicação do encerramento. Lembramos que o objetivo do Evangelho no Lar é praticarmos a caridade moral através da irradiação e da meditação. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos sim acessar os sentimentos mais nobres do nosso espírito. Então, convido agora todos os irmãos conectados nesta rede de luz e refazimento para fechar suavemente os olhos, ir buscando se acomodar confortavelmente em seus assentos e, juntamente com o auxílio dos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Iniciando nossa prece inicial, vamos sintonizando com a energia benevolente dos espíritos superiores que aqui já se encontram. Vamos visualizando uma suave luz verde-limão adentrando pela porta da frente dos nossos lares, percorrendo cada cômodo, limpando energeticamente qualquer forma de pensamento que possa estar acumulada,
socorrendo algum irmãozinho que precise de auxílio. Pedimos ao Pai que tenhamos a oportunidade de nos relacionar com os espíritos de luz que aqui se encontram. Pedimos que o manto de Maria nos recaia sobre nós, nos amparando, nos protegendo, que possamos ir nos conectando com a luz divina que aqui se encontra. Vamos, por instantes, desconectar dos problemas materiais, das dores dos nossos dias, nos conectando com a luz maior do nosso Cristo benfeitor. E assim, com humildade, receptivos ao aprendizado, pedimos e para que em nome de Jesus Cristo e através dos seus ensinamentos possamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Que assim seja, demos graças a Deus. O Evangelho de hoje, vamos abrir o nosso livro Luz, no capítulo 16, item 3, de subtítulo Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e darei a minha alma. Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. O tema de hoje, irmãos, para nossa reflexão, vem nos falar das desigualdades, né? Trazendo para nossos dias atuais, esse item 3, falando da avareza, ele traz em voga as nossas desigualdades sociais que nós temos, a avareza que pode se manifestar tanto em quem tem acúmulo de bens materiais ou não. Então, qual seria a proposta do Espiritismo para essas desigualdades? O Espiritismo ele não propõe a eliminação total das desigualdades. Notadamente, irmãos, no estágio evolutivo em que nos encontramos, pois a sociedade ela é toda diversificada, com ricos e pobres, inteligentes e parvos, empreendedores e preguiçosos, progressistas e retrógrados, homens de bem e homens trapaceiros.
por exemplo, né? E sem pensarmos na utopia de um mundo sem falhas e disparidade, como se fosse um paraíso terrestre, nós podemos e devemos, contudo, dar o quinhão que a doutrina espírita nos atribui, porque temos a nossa parte de responsabilidade no conjunto, não é mesmo? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada o quê? Se degrada física e moralmente. O homem se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. O Livro dos Espíritos, na parte 3a, no capítulo 11, diz: deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Assim, a incapacidade ou a falta de escrúpulos na gestão administrativa, a negligência na vida pessoal e os desperdícios, eles são responsáveis por muitas crises na nossa sociedade. O cotidiano das ocorrências bem o demonstra, não é mesmo? São fatos da nossa presente existência, da nossa vida real. E a interpretação unilateral seria muito inconveniente, porque os problemas exigem, antes de tudo, análise profunda. Dois fatores são indiscutíveis indiscutivelmente relevantes nesse passo, que seriam o quê? A educação e a reforma moral, né? São dois pontos que batemos muito na doutrina espírita. E vejam, quem, vamos supor, explorou o suor alheio, quem, porventura, venha ter abusado da riqueza ou da autoridade como verdadeiro tirano ou corrupto, certamente vai ter que lutar muito contra a humilhação, as aflições, os embaraços, ainda que trabalhe e estude com maior afinco para subir pela inteligência e pela tenacidade. Por mais que insista na tentativa de afastar os empecilhos, fica sempre naquela planície social, imposição apagada, obrigada a executar serviços inferiores segundo o valor convencional do nosso mundo. Que fique bem claro, valor convencional do nosso mundo, do nosso pequeno mundo, do nosso planeta de provas e expiações. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui para nossa reflexão. Se nos deparamos com um varredor de rua, um homem que pode ter sido lorde em outra época, ele pode estar voltando à terra para reeducar-se na humildade, pois impuseram humilhação a muita gente quando estava na opulência. E esse fato, estar voltando à terra como um varredor de rua, isso não é castigo, isso é oportunidade. Pode ser, inclusive, e é bem provável que sim, que no plano espiritual ele tenha entendido a sua falha e tenha optado para corrigi-la desta forma. Semelhante não seria um despropósito também admitir que um antigo e orgulhoso aristocrata, daqueles que faziam pouco caso das pessoas que estivessem abaixo da sua camada social, venha reencarnar com uma prova
que o coloque nas calçadas como um engraxate, né? Vivendo à margem das multidões nos grandes centros urbanos. Noutros tempos, tinha criados sobre os quais tripudiava com arrogância, com desumanidade. E o fato de engraxar sapato nada tem de deprimente, irmãos, para quem trabalha honestamente, tanto quanto a profissão de gari e outras profissões tidas como das mais modestas, que não aviltam as mãos honradas, né? E se a sociedade precisa, gente, de médicos para os problemas de saúde pública, também precisa de gari ao mesmo tempo, porque sem a limpeza da cidade e a remoção dos detritos, dos entulhos transmissores de vermes e alimentadores de mosquitos, os planos sanitários ficariam seriamente comprometidos. Então, cada função que existe na nossa sociedade é de suma importância, né? Naturalmente, podemos dizer, podemos não, é fato, naturalmente é uma prova para o espírito que reencarna. Como se diz, a gente usa na nossa sociedade o termo, nas classes baixas da sociedade, e não consegue projetar-se, porque tem débitos pesadíssimos de outra existência. O tipo inteligente ou espertalhão que pode ter sido em outra encarnação, muito afeito à esperteza, com prejuízo de terceiros, depois de ter tantas e tantas vezes abusado da inteligência para fins inconfessáveis, sem jamais ter sido alcançado pela justiça terrena, não poderá reincorporar-se à mesma sociedade a que pertencera, mas agora, reencarnado, como servente ou trabalhador explorado, sempre em, vamos dizer, aperturas financeiras, lesado aqui, sacrificado ali, é uma contingência admissível no desenrolar do processo reencarnatório. É a lei da causa e efeito. A justiça nunca deixa de vir, cedo ou tarde, segundo as nossas noções de tempo. A reencarnação está na vida social, não tenhamos dúvida. E, consequentemente, não exclui em tudo e por tudo a reencarnação como um dos dados de avaliação nos desajustes sociais, ainda que não seja razoável a gente generalizar, porque isso daria motivo a conclusões, muito rígidas. E se, de fato, há circunstâncias que se sobrepõem aos nossos desejos e meios de ação, porque decorrem de uma carga de responsabilidade individual ou coletiva, outras etapas da vida, há obstáculos e eventualidades que vão denunciar apenas a falta de vigilância ou da displicência nessa existência. Então, tem esses dois pontos, né? Nós podemos passar por arguras em função de responsabilidades que tenhamos assumido ou pela nossa negligência. E se o homem fosse conduzido pelo passado em todos os instantes, não haveria mudança nem disposição de livre-arbítrio, verdade ou não? Bom, fato é que sem a vida social, ninguém teria como se desenvolver e renovar-se, pois a penitência reclusa diante dos problemas, ignorando o sofrimento do seu próprio próximo, sem dar sequer um pouco de si, não faz ninguém santo, gente. Precisamos sim colocar a mão na massa, precisamos sim nos ligar que o caminho da evolução é o auxílio ao próximo, né?
Muitas chagas sociais já teriam sido extirpadas se houvesse mais sentimento de humanidade, mais respeito às razões éticas, tanto no plano do poder público quanto no plano particular. Há desigualdades que são o flagrante resultado do egoísmo, da ambição e, por fim, das incongruências de uma sociedade discriminativa na distribuição dos bens indispensáveis à vida humana. Não estamos falando aqui de acúmulo de bens materiais. Vejam, os bens indispensáveis da vida humana. Até nisso há uma desigualdade. Sim, existe desigualdade em todos os patamares em nosso planeta de provas e expiações. Desiguais espiritualmente, desiguais no temperamento, na formação moral, tanto quanto desiguais intelectualmente e etnicamente. Também temos desiguais psiquicamente. Neste ponto, exatamente a noção de igualdade, tão mal situada nas discussões doutrinárias ou políticas, né? Tidos muito naturais, gente. Somos iguais pela natureza e pela origem, porque somos criaturas de Deus e pertencemos à espécie humana, mas não somos iguais nas aptidões, no caráter, na educação, na cultura, nas decisões do livre-arbítrio. É válido, indiscutivelmente, o conceito de igualdade na acepção de respeito aos direitos comuns, os direitos intrínsecos da pessoa humana em qualquer nível social, seja de preservação da integridade física, oportunidade para estudar e melhorar-se, liberdade de escolha de seus objetivos profissionais, intelectuais e religiosos. Igualdade, portanto, nos direitos essenciais. Nosso conceito de igualdade, porém, ele não vai ao irrealismo de imaginar uma sociedade em que todos tenham o mesmo trem da vida, as mesmas regalias, as mesmas qualificações sociais. Na luta pela vida, sob a pressão da competição, sempre se defrontam capacidades diferentes com interesses conflitantes. O emprego do livre-arbítrio, por sua vez, está sujeito às variações circunstanciais nos empreendimentos e nos modos de proceder ou de julgar as coisas. Ao lado, por exemplo, dos que querem vencer e por isso estudam, trabalham, enfrentam todos os reveses, há muitos que não querem sair da comodidade, sim. Não se esforçam para mudar de posição, porque preferem ficar onde estão, cultivando a displicência como regra de vida. A sociedade, irmãos, em suma, é um somatório das desigualdades individuais. Seria, então, irrealizável a igualdade em termos absolutos aqui no planeta Terra, nesse estágio em que vivemos. A reencarnação não invalida totalmente o livre-arbítrio. Justamente por isso, se estamos encarnados, a questão à luz do pensamento espírita, precisamos ter uma visão mais elástica, né? Mais aprofundada. E quando Jesus aborda que precisamos conquistar tesouros do espírito, não significa, contudo, que não podemos usufruir dos bens materiais, porque esses, teoricamente, seriam um mal. Os bens terrenos, eles não são maus e nem bons, eles são neutros. O que vai caracterizar o mal ou o bem é o destino que a ele daremos e a maneira
que vamos adquiri-los. Jesus não recomendou que nos desfizéssemos dos bens terrenos para poder ingressar em seu reino de amor. Quando ele disse ao jovem rico que o procurou para saber o que fazer para adquirir a vida eterna, por exemplo, que ele deveria vender tudo que tinha e doá-lo aos pobres, numa passagem desse mesmo capítulo que nós estamos lendo, é porque sabia que aquele homem era ainda muito apegado às coisas materiais. Falou isso para mostrar-lhe que ele ainda não estava preparado para ingressar no reino de Deus. Ensinou-lhe o caminho a seguir, que era desapegar-se dos bens terrenos e praticar a caridade. Não significa, portanto, que o homem rico jamais poderá atingir a vida eterna. Jesus quis demonstrar que isso é ainda muito difícil, face à nossa evolução moral, que estamos ainda muito atrasados. Tanto que ele afirmou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Se o homem for rico, mas não tiver apego aos bens materiais e praticar a lei de caridade, não há por que não ingressar no reino de Deus, que é para todos. Se a riqueza fosse um mal incontornável, Deus não a colocaria nas mãos do homem sem ferir o seu atributo de bondade infinita. Então, qual o melhor uso a ser dado à riqueza? Esta é a grande reflexão deste tema do Evangelho de hoje. Irmãos, a mensagem de Jesus é simples e direta. Ele nos diz: usar com indulgência, bondade, justiça e caridade, sem apego. Precisamos dos bens materiais, do dinheiro para pagar pelo uso da energia elétrica, da água, da saúde e de tantos outros itens que nos são necessários. O investimento para a preservação da natureza necessitam de recursos. As casas espíritas necessitam de recursos. E todos eles são advindos da onde? Do fruto do trabalho do homem. Eis o segredo. O trabalho do homem, o merecimento. Né? Então, que fique aqui a maravilhosa mensagem sobre a avareza. O que é a avareza, então? É o apego, irmãos. É o apego, é o querer guardar energeticamente tudo, trancar as sete chaves, né? É meu, eu conquistei. A gente não conquista nada, a gente recebe tudo emprestado e vamos ser chamados a prestar contas de tudo isso. Fica então a reflexão para a nossa semana. Como estou cuidando dos bens materiais que Deus me emprestou? Fiquem todos com Deus. E agora que estamos fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, vamos neste momento vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores sentimentos em oração ao próximo. Começamos libertando dos nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, paz, perdão, tranquilidade e harmonia. Vamos vibrando por todas as moradas do Pai, pelo nosso planeta Terra e muito especialmente pelo nosso Brasil. Especialmente nesta fase de injúrias, injustiças, indignações, de aperto de todos os corações dos brasileiros.
vamos emanar luz, vamos emanar amor para este momento. Vamos lembrar que somos sintonia, somos energia e que cada irmão sintoniza a energia que geramos. Então, se queremos mudança, vamos gerar energia de amor, porque a única mudança construtiva e verdadeira é o amor. Então, amorosamente, convidamos nesse instante que todos visualizem o nosso planeta Terra, os nossos governantes, independente de quem seja ou do que façam, envoltos em uma egrégora rosa de amor, que recebam luz, que recebam amparo espiritual para praticar as mudanças necessárias nesta terra que nasceu para ser a pátria do nosso Evangelho. Vamos todos os dias emanar a cada brasileiro, a cada governante desse país, os nossos melhores sentimentos. Assim, estaremos auxiliando nosso anjo Ismael na luta por transformar o nosso Brasil na pátria do Evangelho. Vamos suplicando a Jesus que seu manto iluminado recaia sobre nossa família, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso planeta. E vamos visualizando a luz divina entrando em nossa casa, em cada cômodo, e assim se transformando em uma couraça luminosa de proteção em torno do nosso lar, em torno do nosso Brasil. Vamos vibrando pela nossa família, pelos nossos filhos, por nosso marido, nossa esposa, pelo pão da nossa mesa e para que a paz esteja presente em nosso coração. Vamos vibrando pelos nossos amigos, pedindo a Deus que derrame sobre eles bálsamos de amor e de paz. Vamos vibrando pela implantação do Evangelho em todos os lares, porque é somente através do estudo e da prática do Evangelho que vamos conseguir concretizar as mudanças pelas quais os brasileiros suplicam, gritam e esperam. Vamos vibrar pelos espíritos de luz presentes, pelo nosso mentor, pelo mentor da nossa família. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo equilíbrio, pedindo saúde, pedindo força e pedindo coragem. Vamos vibrar muito pelos nossos inimigos, pedindo que eles encontrem o caminho da paz, o caminho da luz, que recebam o nosso pedido de perdão e também o nosso perdão. Finalizando nossas vibrações, deixemos uma energia, uma luz de fraternidade em aberto para que os nossos benfeitores espirituais possam levá-la às pessoas ou locais que julgarem mais necessitados. Que assim seja, demos graças a Deus. Oração final. Jesus, companheiro de jornada, agradecemos ao teu coração generoso e misericordioso a oportunidade concedida de estudarmos, de refletirmos em torno do teu Evangelho.
que possamos sair desta reunião mais fortalecidos e mais esclarecidos sobre a responsabilidade da palavra, seja ela escrita, seja ela articulada. Que possamos sempre pensar antes de verbalizarmos os nossos pensamentos, para que não sejamos veículos de dor ou de mágoa. Que possamos entender a fragilidade, a sensibilidade de quem as ouve. Que possamos sempre lembrar do teu ensinamento maior. Faça ao teu próximo o que desejas para ti. Que possamos, igualmente, rever nossas atitudes, avaliando nosso comportamento e nos predispondo a modificá-los, visando o nosso próprio crescimento e o crescimento dos que nos cercam. Que possamos sempre, Senhor da vida, reconhecer nossos erros e nos retratarmos com quem tenhamos magoado. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajuda-nos a seguir os teus exemplos, que a tua misericórdia nos alcance e que a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida. Que assim seja, demos graças a Deus. Finalizo o nosso evangelho com uma psicografia de Chico Xavier, do livro Trilha de Luz, por Emmanuel. Simplicidade. Quando o Senhor nos exortou à pureza infantil, como sendo a condição de entrada no plano superior, não nos convidava à incipiência ou à incultura. Recomendava-nos a simplicidade do coração, que se revela sempre disposto a aprender. A rebeldia e a impermeabilidade são, quase sempre, escuros característicos daqueles que pretendem haver encontrado a última palavra em madureza espiritual. Nossos excessos de raciocínio, em muitas ocasiões, não passam de desvarios da nossa mente, dominada por incompreensíveis cristalizações de vaidade ou de orgulho. Criamos, em nossa invigilância, certos padrões convencionais de conduta que nos impedem qualquer acesso à verdadeira luz. E dentro deles, dormitamos à maneira de pássaros cativos que encarcerassem as próprias asas em estreitas limitações. Contudo, quando entendemos que a vida se renova todos os dias e quando percebemos que todos os minutos constituem oportunidades de corrigir e aprender, auxiliar e redimir, entramos na posse da simplicidade real, suscetível de fixar em nosso íntimo novos painéis de amor e sabedoria, paz e luz. Guardemos o espírito de surpresa diante do mundo e à frente da estrada que o alto nos destinou. Convertamos a nossa ligação com o Pai Celeste por laço essencial de nosso coração com a vida e forma. Estejamos convictos de que cada instante será para nós glorioso passo no reconhecimento superior ou na direção do céu. Emmanuel. Finalizamos aqui mais um Evangelho no Lar na Caville, a nossa casa espírita virtual. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo Evangelho no Lar. A
Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas. Nada exijas, trabalha.